Saúdo a todas e todos nesta terceira reunião institucional online dos programas PIBID e Residência Pedagógica da UFSCar, que se realiza no período de 20 a 30 de setembro de 2021. Saúdo e parabenizo a comissão organizadora, nas pessoas das professoras Isadora e Renata, aos e às docentes da UFSCar e da Educação Básica, aos e às estudantes das licenciaturas e a todos e todas que de alguma forma compartilham a materialização das atividades destes programas, PIBID e Residência Pedagógica. Os objetivos dessa edição do evento são sistematizar e compartilhar reflexões sobre as práticas docentes digitais desenvolvidas nos programas de abril a setembro do presente ano. As práticas docentes se deram na forma digital em função desse contexto de pandemia causada pela doença Covid-19, que tem impactado o mundo todo, e especialmente o Brasil, desde 2020 e perdura ainda hoje. O avanço da vacinação, aliado à manutenção de outras medidas sanitárias, tem permitido que pouco a pouco a pandemia recue, mas não ainda nos patamares que possamos afirmar com toda certeza que a situação está sob controle. Assim, é necessário mantermos os cuidados, sobretudo nesse momento, e que, em alguma medida, temos aí voltado às atividades educativas presenciais. São muitos os desafios que enfrentamos, portanto, neste contexto. Não podemos deixar de lamentar e nos solidarizar com as famílias e amigos das mais de 580 mil pessoas que perderam suas vidas pela Covid-19. Na educação, os impactos têm sido sentidos por todos os e as estudantes nos diferentes níveis de ensino, bem como os e as profissionais da educação, que vivendo nesse contexto de metamorfose da escola, usando um termo como ressalta Antônio Nova, num texto que ele publicou em 2019 na revista Educação e Realidade. Naquela ocasião, sem ainda termos a pandemia a mudar o cenário econômico, social e educacional do mundo, ele já apontava vários desafios enfrentados pela escola ao longo de sua constituição, enfatizando as mudanças em curso no século XXI. Naquela ocasião, Nova afirmava categoricamente: nada teria sido feito sem os professores. Ou seja, estes estão, segundo o mesmo autor, no centro da cena da instituição escolar e da formação das novas gerações. Não é tarefa pequena esta que a história reservou a nós, professores. Nova apontava dois aspectos desafiantes, dentre tantos que são possíveis identificarmos, que, segundo ele, são essenciais, tanto para entendermos os grandes desafios da educação neste novo milênio, como também importantes, relevantes para a nossa tomada de posição na condição de profissionais da educação, sobretudo nós, docentes. Se refere a um processo crescente de individualização ou privatização, também tem sido chamado, crescente do processo educativo em contraposição ao caráter público da formação. Segundo se refere à necessidade de se repensar a forma escolar sem, contudo, abrir mão de sua natureza pública, laica, gratuita, universal, enfim, de bem comum. Com isso, ele indica que está em curso na constituição histórica da escola e, portanto, dos sujeitos que dela fazem parte, que a constituem, o embate de projetos que emerge no século XXI com mais força. E ele se posiciona, e faço coro com ele, afirmando que, abre aspas, pessoalmente, enquadro o meu pensamento e a minha ação nesta segunda tendência. A renovação da escola no contexto de um espaço público da educação e o esforço para reconstruir o comum, nunca deixando de valorizar a diversidade.
É neste sentido que me interessa refletir sobre a metamorfose da escola, um processo histórico que, obviamente, provoca mudanças profundas na profissão docente e na formação de professores. Fecha aspas. Esse contexto de pandemia em que as relações educativas deixaram de ser presenciais e agora retomam-se gradativamente à presencialidade, intensificam esses debates e embates em torno do papel social da escola, da forma escolar, do nosso papel, né, da nossa profissão docente e também da formação de professores. Perguntas, portanto, são necessárias que individual e coletivamente nos façamos. Que escola e que educação temos? Que escola e que educação queremos? Para qual tipo de sociedade? Para a formação de que tipo de cidadãos e cidadãs? E nesse contexto, nós, docentes, estamos no centro da cena. Sem nós, nada será feito. Qual posição, individual e coletivamente, tomaremos diante desse cenário? Para onde queremos caminhar? Nessa fala de abertura, sim, colocando questões para reflexão, né, gostaria, na verdade, de manifestar meu profundo respeito, solidariedade e comunhão com cada um dos e das profissionais da educação, colegas de profissão, bem como aqueles e aquelas que, ainda na condição de estudantes, em breve estarão definitivamente junto aos seus pares no campo de atuação profissional, na luta cotidiana por uma educação pública de qualidade para todos e todas indiscriminadamente, por uma educação que esteja a serviço da construção de um mundo mais humano e fraterno. Que caminhemos, aproximando mais e mais a educação básica do ensino superior, a educação da sociedade, para que possamos nos alimentar mutuamente e assim sermos a massa crítica e transformadora que o momento histórico exige. Que tomemos em nossas mãos esse processo que Nova denomina de metamorfose da escola. Está em curso. Qual o papel que teremos nele? Esse evento é a expressão de que juntos podemos esperançar e enfrentar esses desafios postos por esse momento de metamorfose da escola, postos pela prática social de modo geral e especificamente pela prática educativa. É uma alegria estarmos juntos, UFSCar e escolas da educação básica, compartilhando os problemas vividos e construindo os possíveis necessários. Gostaria de concluir essa minha fala compartilhando uma leitura recente que fiz, né, de um livro que se chama Contos e Poemas. É uma seleção de contos e poemas de Mário de Andrade, e tem dos textos de abertura, foi escrito por Cláudia de Arruda Campos, né, para apresentação dessa coletânea. Me parece que, ao lê-lo, né, recentemente, nos últimos dias, mais precisamente, né, nesse final de semana, em momentos de lazer, muito me fez pensar na natureza, no sentido, né, das atividades realizadas ao longo desse período e que neste evento são compartilhadas. O texto, né, se chama Ler, Compartilhar. Cláudia de Arruda Campos. Uma pessoa, um livro, o silêncio. Esta é uma imagem clássica da leitura. Há séculos nossos olhos percorrem os textos sem que externamente nenhum som se manifeste. Mas no íntimo de quem lê e no entorno da leitura, muitas vozes sussurram. A primeira, de natureza física, é a do próprio leitor, que ouve internamente aquilo que lê em aparente silêncio. Outras vozes, cuja presença nem sempre percebemos durante a leitura, são aquelas do diálogo constante entre o que diz o texto e as experiências do leitor, experiências de vida e de leitura. Se essa conversa falha ou empaca, empaca a leitura.
Ou desistimos imediatamente do texto, achando que ele nada tem a ver com a gente, ou nos interrogamos: o que isso quer dizer? Se a dúvida for de alguma forma resolvida, se encontramos a ponte entre a informação nova e aquilo que somos ou aquilo que já sabemos, o contato prossegue. Mais vozes. Aquelas que nos levaram a determinado texto. Chegamos a uma obra por alguma referência. Alguém nos falou dela. Tínhamos lido algo a respeito do autor, do tema, do personagem, do contexto cultural e histórico. Ou apenas havíamos dado uma passada de olhos em algum trecho ou na capa e fomos chamados para dentro do livro. Muitas vezes, leitura feita, a nossa voz externa, temos o desejo de comentar com alguém. Como a pedra jogada na água, os círculos se expandem, ondas de vozes levando e trazendo novas leituras. Promover leitura passa por ajudar a perceber essas vozes e colocá-las em ação. Para isso pode haver bons exercícios, mas nada que supere nem dispense a única técnica imprescindível, o compartilhar. E esse compartilhamento pode se dar de várias formas, do comentário e sugestão de leituras até o ler com, ler junto e mesmo ler para alguém, se por algum motivo essa pessoa não pode decifrar a letra ou as vozes do texto. Ler com. Algumas imagens de leitura que não a do isolamento aparecem em quadros e gravuras antigas. Duas pessoas leem juntos o mesmo livro. E essas imagens não passam a ideia de compartilhamento forçado, mas de colorosa intimidade. Duas ou mais pessoas lendo o mesmo texto, ainda que cada uma tenha seu próprio exemplar em mãos, parece esbater a frieza ou insegurança de que alguns se ressentem na leitura inteiramente individualizada. Ler, interromper, comentar, perguntar, rir ou se emocionar em companhia podem ser meios estimulantes para o melhor aproveitamento. Seja de um texto envolvente, seja de um texto que requisite maior esforço. Ler para. Outras imagens reforçam a ideia de compartilhamento. Um adulto lê ou conta histórias para a criança pequena. Um círculo de pessoas, olhos e ouvidos ávidos dirigidos a um contador de histórias. As duas situações relacionam-se geralmente a estágios em que não se tem ainda acesso aos mistérios da escrita, e nos quais a transmissão tem que se fazer pela oralidade. Embora presas a um tempo superado, ou a ser superado para se chegar à leitura, essas situações têm alguma coisa a nos sugerir. O encantamento do ouvir pode, em certas circunstâncias, estimular o ler. Explica-se. A história narrada, o poema declamado, o discurso proferido, a aula, todas essas modalidades baseadas na comunicação oral permitem que se vá processando a apropriação de formas, estruturas, tons, o reconhecimento de assuntos e gêneros. Isso é importante para que o leitor, o futuro leitor, vá adquirindo segurança, sentindo-se pisar num terreno que não é inteiramente desconhecido. Daí talvez o fato de que a leitura em voz alta permita uma maior compreensão de um trecho mais difícil. O som das palavras nos torna familiar aquele mundo que nos é transmitido. Qualquer das vozes que acompanham a leitura só se fixa em nós se a ouvimos e distinguimos verdadeiramente. Isso demanda tempo e atenção, que são sempre variáveis. Cada leitor, assim como cada texto, tem um ritmo próprio. Promover leitura, entendendo-a como um compartilhamento, pressupõe o respeito pelos ritmos e a aceitação dos vários movimentos que ocorrem nessa prática, tais como devagar e voltar ao texto, perguntar-se e resolver, voltar atrás e reler, interromper e continuar. Como nos ensinou Paulo Freire, ler é muito mais do que
decifrar códigos, né? Ler é essa capacidade que a gente tem de ler o mundo, e só é possível fazê-lo compartilhando, né? Então, um bom evento para todos, todas, e que possamos aí dar continuidade a essa partilha, essa compartilha, e que assim possamos ampliar a nossa leitura do mundo e possamos agir nele de forma mais consciente, coerente e num sentido de superar as fragilidades, né, que esse mundo, essa educação tem nos colocado, essa situação que vivemos tem nos imposto, mas que juntos podemos superar. Muito obrigada e um excelente evento para todos e todas.